dia! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Como vocês passaram o fim de semana? Tudo bem mesmo? Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro, darei início à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vai ser um pouco mais sobre gramática e vocês vão aprender. Hoje, pessoal, o nosso conteúdo vai ser sinônimo e antônimo. Vocês já ouviram falar? Sinônimos são o quê? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado. E antônimos são palavras de significados diferentes. Então vejam só, todas as vezes que vocês lê um texto, abaixo do texto vem lá, vocabulário, não é mesmo? Então ali, aquelas palavras do vocabulário, elas são sinônimos, são palavras que possuem o mesmo significado, não é mesmo? Então ali são sinônimos. Mas além dos sinônimos, vocês vão estudar antônimos também. Eu gostaria que vocês pegassem um livro de vocês de língua portuguesa, aí na página 117. Vejamos aí. Observem esta gravura. Esses jovens, eles estão vindo de onde? De um cinema, De um cinema. O que foi que eles acharam do cinema? Será que eles gostaram ou não? Vamos ler aqui comigo? Diz o seguinte: a menina, a mocinha de blusa rosa, de blusa cor-de-rosa, fala o seguinte: realmente é um filme fantástico. O de camisa roxa, fala: este filme é incrível. O outro rapaz de camisa de short azul fala: é impressionante. Então vejam só, pessoal. Aí, o que é que diz aí? O que é que diz lá embaixo? Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, ou definição parecida. Então, as palavras, o que eles acham desse filme? Será que eles acham a mesma coisa? Todos gostaram do filme? As palavras que eles usaram para dar sentido a esse filme são palavras que possuem o mesmo significado? Então, daqui a pouco a gente vai vir aqui para o quadro, tá certo? Lá embaixo tem outra gravura. Então, diz o seguinte: cinema, são as mesmas pessoas. Agora, o que é que eles estão falando aqui? Aqui, com certeza, já foi outro filme que eles assistiram, não é mesmo? Então, eles dizem assim: um fala: eu até gostei deste filme. A moça fala: eu detestei este filme. Então, uma pessoa gostou do filme, a outra não. Então, vejam que eles usaram palavras aí bem de sentidos diferentes. Um gostou, o outro detestou. Então, pessoal, vamos aqui para o quadro. Eu escrevi as mesmas frases aqui. Então, gostaria que vocês acompanhassem a leitura aqui comigo. O que é que diz aqui nesta primeira frase? Realmente é um filme fantástico. Realmente é um filme fantástico. Aí o outro: esse filme é incrível. A outra frase: é impressionante. Então, pessoal, a palavra fantástico, incrível, impressionante, elas são sinônimos. Por quê? Porque elas têm o mesmo sentido, Elas possuem o mesmo significado. Então, quer dizer que o quê? Todos aí gostaram do filme, não foi mesmo? Então, fantástico, incrível, impressionante são sinônimos. Então, se eu pergunto para você, eu quero o sinônimo da palavra incrível, aí você pode falar para mim: é fantástico, impressionante. Então, incrível é uma coisa que gostou, boa, não é mesmo? Fantástico, incrível, impressionante são sinônimos, são palavras que possuem o mesmo significado. Tanto faz você usar fantástico,
incrível ou impressionante. Vai ter o mesmo significado. Aqui abaixo eu escrevi algumas palavras e na frente escrevi os sinônimos, tá certo? Então, o significado. Então, distante. Qual é o sinônimo de distante? A palavra que tem o mesmo significado. Distante é o quê? Longe. Contente. Qual é o sinônimo de contente? Contente é o quê? Alegre, não é mesmo? Alegre. Começar. Iniciar. Começar é a mesma coisa de iniciar. Saboroso. Saboroso, gostoso. Serviço. Trabalho. Residir. Morar. Rápido. Veloz. O carro está rápido. O carro está veloz, não é mesmo? Então, aqui, pessoal, são sinônimos. É a mesma coisa que eu falo. Eu falar bonito, lindo, belo. Bonito, lindo, belo são sinônimos, são palavras que possuem o mesmo significado, tá certo? Agora, aqui nós temos, vejam aqui. Aqui eu tenho, eu até que gostei deste filme. Gostei, nós temos a palavra gostei aqui. Aqui nós temos, eu detestei este filme. Eu detestei. Então, observe. Gostei e detestei têm sentidos diferentes, não é mesmo? Um gostou, o outro detestou. Para um, o filme foi ótimo, ele gostou. Para um, ele gostou do filme, né? Mas para outra pessoa, não gostou. Então, é o quê? Sentidos diferentes. Então, isso nós chamamos de antônimo. É o contrário, né? É significado contrário, certo, pessoal? Então, aqui eu escrevi alguns antônimos, tá certo? Então, vejam só. Frio. Qual é o antônimo de frio? O antônimo é quente, é o contrário. Aqui nós temos cuidadoso. Qual é o contrário, sentido contrário da palavra cuidar? Aliás, cuidadoso. Descuidado. O sentido contrário é descuidado. E perfumado. Qual é o antônimo? O sentido contrário da palavra perfumado? É fedorento, né? Fedorento. Então, é a mesma coisa que eu perguntar para você. Qual o antônimo de bonito? Feio, não é mesmo? Feio. Qual é o antônimo de preto? Branco. Então, antônimos são palavras com sentido contrário, tá, pessoal? Então, no livro de vocês, aí, hoje, aí na página 118, vocês irão realizar uma atividade, na página 118. Então, o que é que diz aí na página 118, pessoal? Associe as palavras sinônimas. Então, você vai associar palavras que têm o mesmo significado. Qual é o significado de distante? Distante, longe. Então, você vai associar, você vai escrever os números aí, certo? Na questão 2, complete as frases com o sinônimo das palavras que estão no quadro. Se necessário, use um dicionário. Então, se você pegar um dicionário, em um dicionário, você vai encontrar o sinônimo de todas as palavras, tá certo, pessoal? Então, ali tem a palavra, lá na frente vai ter o significado de todas elas, tá certo? Então, em um dicionário você encontra os sinônimos das palavras. Então, aqui, vejam só aqui, nós temos guloso, delicioso, lentamente e fácil. Qual é o contrário? Aliás, qual é o sinônimo? O que é sinônimo? Palavra que possui o mesmo sentido, o mesmo significado, tá? Então, goloso é o quê? Goloso
uma pessoa que é gulosa, ela é o quê? Ela é comilona, né? Comilão, guloso, comilão. Delicioso, saboroso, não é mesmo? Lentamente, lentamente é o quê? Uma pessoa que ela anda lentamente, ela anda o quê? Vagarosamente, não é mesmo, pessoal? Fácil, quando não é fácil? Aliás, quando algo é fácil. Quando algo é fácil, é o quê? Ela é simples de fazer, né? Simples. Então, você vai usar o que aí? Você vai usar sinônimo, palavra com o mesmo significado, tá certo? Não esqueçam disso. Aí, na terceira questão, diz o seguinte: escreva as frases substituindo as palavras em destaque por antônimo. Agora, cuidado, aí é o quê? Antônimo, palavra que possui significados diferentes, é o contrário. Então, o jogador deve começar por volta das 15 horas. O jogador deve começar. A palavra começar, qual é o sentido contrário da palavra começar? Aliás, o sentido contrário da palavra começar, o quê? Terminar, não é mesmo? Começar, terminar. O significado contrário é terminar. De baixo. Se uma pessoa é baixa, qual é o significado contrário de baixo? O significado diferente é o quê? Alto, não é mesmo? E detesta. Se eu digo, eu detesto isso, né? Então, qual é o significado contrário? Eu amo, não é mesmo? E obediente. Quando uma pessoa não é obediente, ela é o quê? Ela é desobediente. Então, você vai escrever aí no lugar das palavras que estão em destaque, você vai escrever a frase, certo? Substituindo as palavras que estão em destaque pelo antônimo, certo? Palavra com significado diferente, contrário. Na quarta questão, escreva o antônimo das palavras a seguir. Frio, qual é o antônimo de frio? Quente, não é mesmo? Então, aí vem cuidadoso, escandaloso, perfumado, vantagem, pressa, esperta. Escandaloso, uma pessoa que ela não é escandalosa, né? Então, algo que não é escandaloso, ele é o quê? Discreto, certo? Escandaloso, significado contrário de escandaloso é discreto. Aí vem perfumado, tia colocou aqui, né? Fedorento. Vantagem. Se eu não tive vantagem, eu tive o quê? Eu tive prejuízo, né? Então, o contrário de vantagem é prejuízo. Pressa, demora, né? Tá com pressa, né? Pressa. Então, pressa, o significado contrário de pressa é demora. Aí vem o de esperto. Esperto, contrário de esperto, sentido contrário de esperto é lerdo. Então, você pode utilizar isso, fazer pesquisa no dicionário e pode também ver, procurar no Google aí que vocês encontram, tá, pessoal? Aí, amanhã vai ser atividade no livro de reforço, na página 140. Amanhã, aí você vai responder isso aqui. Leia este ditado popular e reescreva o substituindo as palavras destacadas por sinônimo. Sinônimo, palavra que possui o mesmo significado. Então, em boca fechada não entra mosca. Em boca fechada. Fechada quer dizer o quê? Cerrada, certo? Cerrada. Não entra mosca. A palavra o sentido que tem uma palavra que tem o mesmo sentido da palavra entra, o sinônimo de entra é adentra, tá, pessoal? Adentra. Então, fechado é cerrado. Adentra entra é adentra, tá certo? Então, você vai escrever aí, substituindo fechado por cerrado, entra por adentra, tá? Então, você vai escrever a frase aí. Questão 2. Escreva o sinônimo de cada palavra abaixo no diagrama. Sinônimos. Sinônimos são o quê? Palavras com o mesmo significado. Belo, gozado, rápido,
barulho, malvado e lento. Então você procura no dicionário e você vai encontrar estas palavrinhas aí, tá, pessoal? Agora, construa uma frase usando o antônimo da palavra fantástico. Então, você vai procurar, você vai escrever uma frase usando o antônimo. Então, procure qual é o antônimo da palavra fantástico. Antônimo quer dizer o quê? Palavra com sentido contrário, certo? Sentido contrário. Agora, quarta questão. Complete as frases com o antônimo das palavras sublinhadas. Ruim. Qual é o antônimo da palavra ruim? Ruim é o quê? Bom, né? É bom, é generoso, certo? Pode ser bom, pode ser generoso. É exagerado. Tranquilo, simples. Corajoso. Covarde. É cruel. Boa ou bondosa. Uma pessoa, digamos, você escreve bem assim, pronto, como aqui tem. Minha prima parece cruel. Qual é o contrário de cruel? Não, minha prima parece uma pessoa boa. Minha prima parece boa, parece bondosa, né? Então você vai escrever o antônimo aí, não sinônimo, tá? Antônimos são o quê? Palavra com sentido contrário, tá, pessoal? Quinta questão. Procure no dicionário um sinônimo para cada uma das palavras abaixo e diga se isso facilitou o entendimento do seu significado. Tem genitora, familiaridade e rebento. Pessoal, na palavra aqui, nós temos o fantástico aqui, cuidado para quando vocês forem responder a questão 3, vocês não usar o sinônimo da palavra fantástico, certo? Aqui eu quero o antônimo, na terceira questão aí é o antônimo da palavra fantástico, tá certo? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? E aqui eu encerro a nossa aula de língua portuguesa e até daqui a pouco na aula de história, tá? Beijão para todos, tchau, até logo! E aí, meus amores, preparados para a nossa aula de história? Vocês irão aprender um pouco mais, né, sobre a família ao longo do tempo. Este conteúdo vocês já viram, né, em outra aula passada, mas vocês agora vão trabalhar, né, no livro de atividades complementares, né, terão que responder essas atividades que estão aí no livro de vocês. Então vamos lá começar aqui. O que é que você vai fazer? Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, tá? Na página, o livro de atividade complementar, aí na página 16. Vamos lá comigo? Eu vou fazer uma leitura, tá, pessoal? Depois dessa leitura, tem uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Então, o que é que diz aí, ó? A família ao longo do tempo. A família ao longo do tempo quer dizer o quê? Que ao longo do tempo a família, ela foi mudando, não é mesmo? As famílias foram mudando. As famílias de hoje, elas não são totalmente iguais às famílias de antigamente. Aqui no quadro eu coloquei uma imagem aqui de uma família, logo quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil. Então vejam só, eles moravam, né? As famílias eram grandes, aquelas famílias muito grandes, moravam em casarões, né? Então a família completa ali era o que? Irmãos, os avós, né? Moravam ali, os tios, primos, então muitas vezes moravam todos ali naquele casarão, naquela casa, né? Eram casas bastante grandes e aí a família moravam juntos. Então aqui nesta gravura tem um exemplo disso.
Aqui nós já temos uma família, hoje já são o quê? Essa imagem aqui já são de família mais recente. Aqui nós temos uma família bem grande, né? Uma família enorme. Aqui nós temos o quê? Essas crianças aqui são duas crianças e elas vivem com os pais, né? Com o pai e a mãe. Então são 4 pessoas em uma casa. Aqui já tem 2 crianças que elas já vivem com os avós, né? Elas já não moram com os pais, e sim com os avós. Aqui tem 2 crianças que já vivem com o pai, não vivem com a mãe, né? Os pais são separados e aí estas crianças elas vivem apenas com os pais. E aqui nós temos 2 crianças que vivem apenas com a mãe. Então as famílias, nem todas as famílias são iguais, né, pessoal? Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, e existe uma diferença entre as famílias de antigamente com as famílias de hoje, certo? Então, eu vou ler esse texto aqui para vocês, e vocês vão observar bem direitinho para depois vocês responderem a atividades de vocês, tá, pessoal? Vamos lá comigo? Vejamos. Ouça a leitura que seu professor vai fazer sobre uma família e depois escreva seu próprio depoimento de como é a sua família. Então, veja só, você vai ouvir a leitura que eu vou fazer aqui, depois você vai fazer um depoimento, você vai falar sobre a sua família, ok, pessoal? Vamos lá comigo? Então, o texto diz o seguinte: nasci em Aparecida do Norte, perto de Guaratinguetá, nomezinho difícil. Vamos lá novamente? Guaratinguetá. Eita, pessoal, vamos lá. Com 3 anos de idade, já estava em São Paulo. Meus avós eram de Guaratinguetá. Só conheci 2 avós, maternas e paterna. Vivi com meus pais até 3 anos. Depois, eles se separaram. Fiquei só com minha mãe. Minha mãe era empregada, trabalhava na casa de um dos maiores advogados do estado de São Paulo. Nessa época, meu único irmãozinho faleceu. Depois, fomos morar na rua Conselheiro Nébias. Eu não morava numa casa, morava num quarto com minha mãe, numa vila. A rua Conselheiro Nébias era uma maravilha, porque a gente brincava de amarelinha, pegador de lenço atrás, podia atravessar a rua correndo. Ficava à vontade. De noite podia ficar até às 8 horas brincando ali na calçada de roda. O quarto que morei não deve existir mais. Vou fazer 74 anos. Então, veja só, pessoal. Isso aqui é a história, né, de uma pessoa, né? Quando ela foi criança, ela viveu isso. Então, ela morava onde? Ela morava no estado de São Paulo, né? Em Aparecida do Norte. Ela morava em Aparecida do Norte, perto de onde? Vamos ler comigo essa palavrinha que dão. Eu tenho dificuldade, sinceramente, gente. Alguém aí tem essa mesma dificuldade que eu aí na palavrinha? Vamos lá. Guaratinguetá. Guaratinguetá. Pronto. Acho que eu consegui, né? Palavrinha, eu já venho... li esse texto antes e tentei falar essa palavra várias vezes, mas acontece, né? Tem algumas palavras que a gente tem uma certa dificuldade, então a gente tem que fazer o quê? Ficar treinando ela, falando ela de pedacinho. O que você fala? Você fala o quê? Guará, né? Guaratinguetá. Aí fica mais fácil, então Guaratinguetá.
Então, você consegue falar a palavra, tá certo? Então, o que é, pessoal, que vocês vão fazer aí? Vocês vão fazer o seu próprio depoimento falando da sua família. Como é a sua família, né? Você pode até escrever, nasci em tal cidade, né? Você pode até falar também sobre a sua família, como é que você vive. Você vive com quem? Você mora com quem, né? Com o papai, com a mamãe, ou com os dois juntos, ou com seus avós, certo? Então conta essa história aí, escreva o seu depoimento aí abaixo, tá, pessoal? Na questão 2 diz o seguinte: escreva a resposta de cada uma das personagens, aliás, das perguntas. Perdão aí, pessoal. Escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. Então, na primeira pergunta, diz o seguinte: quem é o responsável pelas despesas da sua família? Quem é o responsável pela despesa da sua família? Seu papai, sua mamãe, seu avô, sua avó? Então, você vai escrever o nome aí da pessoa, tá? Na letrinha B diz o seguinte: sua mãe trabalha fora de casa? Em que ela trabalha? Então, você vai escrever. A primeira pergunta é o seguinte: sua mãe trabalha fora de casa? Você vai escrever sim ou não. Aí, em que ela trabalha? Se ela trabalha, você vai escrever que ela trabalha em tal lugar, né? Então, se ela não trabalha fora de casa, você também pode dizer ela trabalha em casa, porque a mulher, se ela não trabalha fora de casa, mas trabalha em casa, tá, pessoal? E o trabalho de casa é um trabalho duro, certo? É bem pior do que você trabalhar lá fora, mas é um trabalho também. Mamãe também trabalha. Você não trabalha lá fora, mas ela trabalha em casa, tá certo? Letra C. De quantas pessoas é formada a sua família? De quantas pessoas? Você vai dizer quantas pessoas? 3, 4, né? 3, 4, 2, né? Então, é a sua resposta aí. Agora, terceira questão. Agora, faça o desenho da sua família e escreva o nome de cada componente. Você vai escrever o desenho, vai desenhar a sua linda, maravilhosa família aí, tá? E vai escrever o nome de cada um deles, tá, pessoal? Esta daqui é a atividade de hoje. Amanhã vocês irão fazer uma atividadezinha no caderno, uma atividadezinha simples, tá certo? No caderno de história de vocês vão fazer o quê? O que vocês vão fazer? Façam um desenho, está no cronograma de vocês, tá, pessoal? Vocês vão escrever, tá, o que tá lá, e aí você vai responder. O que é que diz? O que é que está escrito? Faça um desenho que represente como eram as famílias antigamente e outro como elas são atualmente. Aqui no quadro eu fiz uma imagem, certo? Você pode até pesquisar, procurar uma imagem, vocês vão ir com certeza até no Google, tá, pessoal? Vocês com certeza irão encontrar imagem de famílias de antigamente e imagem de famílias de hoje, atualmente. Então, se vocês irão fazer 2 desenhos bonito, pinta, tá, pessoal? Não sai desenhar, não. Pinta esse desenho que você vai fazer para deixar ele bem bonito. Então, um desenho vai ser sobre o quê? Famílias de antigamente e o outro, como elas são atualmente, tá? Crianças. Então, aqui a tia encerra, desejando toda a felicidade para vocês, né? E deixando um grande beijão para todos e até a próxima aula. Tchau!